Dois pacientes com idades parecidas, com dores, com sintomas muito parecidos, a gente indica cirurgia, outro não. Será por que isso? Isso não é um achismo ou um chute, não é nada. Esses são critérios muito estabelecidos, bem definidos, que nós vamos seguindo ao longo de uma história, de conhecendo aquele paciente, para poder definir se é indicado ou não uma cirurgia. Então, se você tem uma lesão de tendão, se alguém indicou uma cirurgia no seu ombro, fique aqui que esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Ulisses, médico ortopedista, especialista em cirurgia do ombro e cotovelo. Eu estou aqui para te ajudar, para te esclarecer, já fiz centenas de cirurgias desta área e esse canal é para isso, para você entender o que você tem, se você precisa mesmo de operar ou se não. Então fique aqui até o final, assista o vídeo, deixe o like no canal e siga com a gente. Primeiramente, precisa entender que nem toda lesão é igual cirurgia. Muitos pacientes já chegam assustados, pegam o laudo da ressonância e veem lesão do tendão, já acham que tem que operar. Mas calma, primeiramente, nem toda lesão é cirúrgica. O processo de raciocínio para a gente definir ou não a indicação de cirurgia, ele é muito importante. A cirurgia ela começa antes do procedimento técnico mesmo, ela começa na indicação e talvez seja uma das partes mais importantes de uma cirurgia. Uma cirurgia mal indicada ela pode ser feita com a técnica bem adequada, com um excelente cirurgião. Se foi mal indicado, o resultado muitas vezes é ruim. Então, tudo começa na indicação da cirurgia. E a primeira coisa para a gente indicar uma cirurgia é conhecer o paciente. Cada paciente é individual e tem suas próprias características. Então, a primeira coisa para a gente pensar se é ou não cirúrgico é conhecer a vida desse paciente. Nós dedicamos muito tempo no consultório entendendo isso, sabendo desde a idade, se ele pratica alguma atividade física, se ele gosta de ser, então são atletas, se o trabalho dele demanda de alguma força maior do ombro, se em casa, se ele cuida de outra pessoa, se ele mora sozinho, uma série de coisas que a gente tem que entender e conhecer bem da vida do paciente para saber se aquela cirurgia faz sentido para ele. A segunda parte, que é a parte mais técnica e que para a gente definir ou não a cirurgia, é entender a lesão, conhecer aquela lesão que o paciente teve. Então, nessa parte mais técnica de caracterizar a lesão, que eu quero explicar um pouquinho para vocês entenderem e saberem se essa que vocês têm, essa lesão que vocês têm, tem indicação ou não. A gente segue como se fosse um fluxograma, né? Primeiro a gente vê o tamanho dessa lesão, se ela é uma lesão parcial ou uma lesão total. Atualmente, as lesões parciais a gente tem indicado cada vez menos. Existem várias técnicas novas, como o PRP, ácido hialurônico, que tem melhorado demais o resultado de lesões parciais e a gente consegue evitar que a pessoa necessite fazer uma cirurgia. Essa lesão parcial ela pode ser de baixo grau ou de alto grau. As de alto grau já é uma área um pouco mais cinzenta. Alguns casos a gente tenta o tratamento conservador, tenta essas técnicas, mas infelizmente o paciente acaba não evoluindo bem, acaba necessitando da cirurgia. Essas são as lesões parciais. Quando é uma lesão total, aí o índice de cirurgia, a indicação já é bem mais indicada, já é bem mais precisa. Mas mesmo assim, em lesões totais, existem alguns casos que não vale a pena operar. A gente olha, por exemplo, lesões, a gente olha alguns critérios dessa lesão. Primeiro, o tamanho dela. Lesões de até 3 centímetros, 1, 2 centímetros, são lesões de excelente resultado. A técnica, o resultado costuma ser muito bom, melhora demais o resultado, então a taxa de sucesso é muito grande. Então são as lesões que a gente mais indica, são as lesões com até 3 centímetros de tamanho. Quando a lesão é um pouco maior, a gente tem que avaliar outro ponto, que é como está o músculo daquele tendão. Com o passar do tempo, as lesões quando vão ficando muito antigas, o músculo ele começa a atrofiar. É como um músculo que vai ficando entremeado de gordura. Na medicina a gente tem uma classificação que chama Gutelier. Essa classificaçãozinha que a gente vai analisando esse músculo e ver qual o grau de atrofia, o grau de lipossubstituição, a quantidade de gordura que tem dentro daquele músculo. Quando é um músculo que é um Gutelier 3, que tem uma quantidade muito grande de gordura dentro dele, normalmente, mesmo sendo uma lesão total, muitas vezes a gente não indica a cirurgia de reparo, de suturar aquele tendão. Porque esse tendão com muita gordura, ele é muito friável. Quando você dá um ponto nele, fica bonitinho na hora e tudo, mas depois acaba rompendo de novo em pouco tempo. Então, esse tipo de caso, a gente pensa em outras técnicas, tenta outras coisas, porque a cirurgia de reparo, a artroscopia de ombro, nem sempre tem bons resultados.
Ou seja, a cirurgia nem sempre é a única solução para uma lesão do tendão. Existem várias opções e ela deve ser individualizada. Resumindo, para você indicar ou não a cirurgia, a gente tem que olhar principalmente a característica de cada paciente, olhar de forma bem individualizada e olhar a característica da lesão. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é total, se ela é parcial, se tem atrofia, se não tem atrofia. São todas características que o especialista em ombro está habilitado a analisar e, juntamente com o paciente, chegar a uma conclusão, se aquilo faz sentido ou não para a pessoa. Então, se você tem um diagnóstico de lesão no tendão, se alguém te indicou uma cirurgia, ou se algum parente seu teve indicação de cirurgia e está na dúvida se realmente é indicado ou não, se aquela é a melhor opção, siga aqui o nosso canal, deixe seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai esclarecer.